Bendita é a glória do nome dele. Eu rendo graças a ele por esse dia que ele separou e preparou para que estivéssemos aqui, nos dando a oportunidade de crescer espiritualmente com a palavra, com a presença. Eu engrandeço esse Senhor, esse pastor. Abra a palavra do Senhor aí, igreja, em Tito, capítulo 2, a parte B do versículo 10. Enquanto você abre a palavra, eu vou fazer mais uma oração. Senhor, tenha liberdade em nosso meio, Pai. Nós precisamos crescer como igreja, nós precisamos discernir a Tua vontade, compreender os Teus desígnios, Pai, os Teus propósitos. Ó Deus querido, nós precisamos da revelação dos Teus planos para cada uma das nossas vidas, Deus. Nós precisamos compreender a dimensão da Tua vontade, Jesus, e nos tornarmos executores dela nesta terra, Pai, enquanto peregrinos, Pai. Nós estamos à mercê da Tua vontade, Deus. Então, Senhor, que o Senhor tenha liberdade de tocar na nossa mente, de abrir o nosso entendimento, que Teu Espírito Santo nos conceda a graça da revelação dos mistérios da Tua palavra, que tudo seja direcionado para glorificar o Teu nome, bendizer o Teu nome, reverenciar a Tua santidade. Nós precisamos, Senhor, enquanto peregrinos nesta terra, compreender e discernir, Senhor eterno, a Tua palavra, porque assim, Senhor, nós tornaremos executores da Tua vontade, dispenseiros da Tua graça, Pai, para o Teu reino, Deus. Fala conosco nesta noite, Deus. Norteie tudo o que for dito aqui, porque tudo é para a Tua honra, é para a Tua glória, e é para bendizer o Teu nome somente, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. A palavra de Deus vai dizer para nós assim, na parte B do versículo 10 de Tito 2. Perdão, igreja. Versículo 2, a parte B diz assim: pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Podeis assentar aí no seu lugar em nome de Jesus. Eu começo nesta noite falando deste jovem que foi alcançado pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus durante as viagens missionárias de Paulo. Tito. Tito passou um bom tempo na presença de Paulo, acompanhando ele, enquanto ele estava ali, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, fundando as igrejas aonde o Senhor o levava. E Tito foi esse menino que conviveu com Paulo, que aprendeu com Paulo, que se converteu durante uma dessas viagens. E o coração desse jovem ficou compungido a seguir o exemplo de Paulo e abrir mão de tudo em prol do Evangelho. E eu começo nessa noite dizendo sobre esse menino, e o encontro dele com Paulo, e agora eu começo dizendo eles em Creta, aonde Paulo estava ali fundando algumas igrejas. Mas antes de fundar as igrejas na ilha de Creta, Paulo faz um diagnóstico da população daquele lugar. E o que Paulo viu o deixou preocupado, mas ele sabia em quem confiar, porque Tito era discípulo dele. Então nós vemos Paulo falando a Tito agora as características dessa população ali de Creta e revelando a Tito, por essa epístola, qual era a necessidade da igreja de Creta.
E quando eu fui lendo, eu fiquei até assustada, porque a população da ilha de Creta era conhecida como um grupo desordeiro, mentiroso, preguiçoso e glutão. Paulo estava fundando a igreja de Cristo agora no meio desse povo desprovido de entendimento e das características necessárias para uma vida cristã. E Paulo não podia permanecer ali porque o Espírito Santo já estava levando ele para outra missão. Mas Paulo confia a Tito a missão de orientar e organizar a igreja na cidade de Creta. E eu vejo aqui Paulo olhando para esse menino e vendo os frutos do convívio de Tito com Paulo. E ele olha para esse menino agora e vê nele e confia o suficiente para deixar, mesmo diante dessas características tão assombrosas da população daquele lugar, ele sabia e confiava em Tito. E sabia que ele daria conta de organizar toda a estrutura da igreja. E aí, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu li que tocou muito no meu coração. Porque o trabalho que Tito ia executar em Creta não seria um trabalho fácil. Mas Tito estava vestido da sã doutrina, ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus, ele tinha conhecimento do Evangelho, porque ele precisava disso. E Paulo confiava que isso estava dentro e fora da vida de Tito. Ele era um jovem de bom testemunho. E eu vou ler para vocês algo que chamou a minha atenção, quando eu digo assim, que o trabalho ali não seria fácil. O serviço seria árduo. Mas havia um servo disponível para executar e treinado para poder desempenhar. Então, quando o trabalho é difícil, existem dois tipos de pessoas para executar ou não executar. O primeiro tipo de pessoa é aquele que você diz assim: o trabalho é realmente difícil, então nós não podemos enviá-lo. Esse é o primeiro tipo de pessoa, porque que nós não podemos enviá-lo, porque está desprovido do entendimento e da vestimenta do Evangelho e da presença que vem pelo relacionamento com Deus. E o segundo tipo, que caracteriza a vida de Tito, é aquele que você diz assim: o trabalho é realmente difícil, então nós devemos enviá-lo. Sabe por quê? Porque a gente olha para esse tipo de pessoa e vê nele a capacidade que Deus deu pelo relacionamento diário com o Espírito Santo e com a palavra. Nós olhamos e vemos a capacidade desse servo ser enviado, porque a função vai ser executada. E nós vemos isso tudo na vida de Tito. Então, Paulo deixa esse jovem ali pelo período de tempo necessário para que a igreja de Creta se levante como uma igreja adoradora que serve ao único e trino Deus. E nós vemos esse menino agora ali como um verdadeiro filho na fé, como um verdadeiro irmão, um parceiro e colaborador de Paulo. Sabe por quê? Porque ele andou alinhado no mesmo espírito. Ele tinha um espírito ensinável. Então havia um alinhamento espiritual. E esse alinhamento era necessário. Paulo confiou, porque ele viu isso na vida deste jovem. E ele também seguiu os mesmos passos. Então, ao seguir os mesmos passos de Paulo, agora eu vejo um menino que se transformou no modelo de servo, porque ele foi treinado Ele foi treinado para poder apregoar a palavra no meio de um povo pagão, onde as crenças os levavam a querer coisas diferentes, doutrinas diferentes. Os gregos reconheciam os cretenses e colocaram neles um apelido grego deles que significava povo mentiroso,
desprovido de entendimento. Mas ali havia alguém que cria o suficiente para não olhar a circunstância, e nem as pessoas, e nem a fama daquele lugar. Agora eu vejo este jovem olhando com a perspectiva dos olhos de Jesus, que são os olhos de misericórdia. Então esse jovem agora se dispõe a organizar a igreja em Creta, a serviço do reino, orientado por Paulo pela carta a Tito, para o que deveria ser feito ali, para que a igreja verdadeiramente se levantasse e subsistisse diante de tantos empecilhos. E nós vemos esse menino olhando agora. Ele tira os olhos das impossibilidades e coloca os olhos agora no Senhor que ele servia. Porque é assim que Deus faz. Deus, Ele levanta os seus, não para que a gente fique preso nas nossas perspectivas, mas que a gente olhe com a perspectiva dos olhos de misericórdia dEle, que diz assim que tudo é possível ao que crê. Então Ele olha agora e vê que é possível semear ali o Evangelho, trazer para ali a presença do Espírito Santo, regenerador e transformador de vidas. E é isso que esse menino vai fazer agora sobre a orientação de Paulo. Paulo já havia feito o diagnóstico e já sabia a necessidade do que precisava ser feito. Então ele começa orientando. E eu falo assim que Paulo vai dividir a igreja em anciãos, anciãs, jovens, mulheres e jovens. E ele começa orientando, direcionado, primeiro para os anciãos daquela igreja, porque eles precisavam se comportar como presbíteros da casa, levantados para exortar, orientar, consolar e saber a necessidade da igreja. Da mesma forma, Paulo olhou e viu a necessidade das mulheres mais velhas se transformarem em mestres das mais novas. E Paulo também vai falar acerca dos jovens, porque era necessário que aquela igreja prosperasse para o alargamento do reino dos céus. O serviço não seria fácil, mas quando a gente tem a presença de Deus, quando a gente tem um relacionamento diário com o Pai, a gente não olha para as dificuldades, a gente atende o chamado e vai. É isso que esse menino fez. Ele atendeu ao chamado e permaneceu em Creta, mesmo diante de tanta dificuldade. Então Paulo, ele vai falar acerca do que precisava ser feito. E eu vou dizer para você, antes de chegar a tudo que a igreja ali precisava ter como característica para poder ser uma igreja estável, constante, não levada a doutrinas vãs. Eu vou dizer para você que Tito tinha um comportamento digno de um eleito de Deus. Digno de um eleito de Deus, sabe por quê? Sabe como a gente identifica um eleito de Deus disponível no serviço da casa? Quando ele responde ao Evangelho de Jesus Cristo e vive a sua vida de acordo com esse Evangelho. E é isso que esse menino estava fazendo, ele estava respondendo ao chamado, tendo discernimento da palavra, para que ele vivesse de acordo com o Evangelho e pregasse o Evangelho que ele vivia de acordo. E é isso que o Senhor quer fazer nos últimos dias com a igreja. A eleição veio antes da gente ser formado. O chamado dele veio ainda quando a substância era informe no ventre. E ele olhou para nós com esses olhos de misericórdia. Eu falo por mim. Quantos de nós veio do mundo, não nasceu num berço cristão? Mas o Senhor nos elegeu, o Senhor nos chamou, e nós só vamos conseguir viver como os eleitos de Deus
Quando a gente tiver essas características de eleito de Deus, e não tem como nos caracterizar sem a palavra diária semeada nas nossas vidas, sem o relacionamento diário com o Espírito Santo, sem o relacionamento diário com o nosso Deus, pela oração, pela intercessão, pelo clamor, não tem como. E eu escrevi uma frase que diz assim: entre o chamado e a qualificação, existe uma lacuna que precisa ser preenchida com esse relacionamento diário com o Espírito Santo e a palavra de Deus. E se a gente não se atentar para isso, essa lacuna vai ficar sem ser preenchida. E nós vamos nos tornar meros espectadores na casa de Deus. E não é isso que o Senhor quer da minha e da tua vida. Que a gente adentre aqui e se torne meros espectadores. Que seja o único dia que a gente tenha contato com a palavra, que a gente invoque o nome do Senhor. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer uma igreja caracterizada pela palavra. Caracterizada pela presença. Ao ponto de você chegar nos lugares como esse menino e você sentir o cheiro dele exalando da sua pele. A luz dele resplandecendo pelo teu rosto. É isso que eu vejo agora, ali na cidade de Creta. Esse jovem resplandecendo a presença. Resplandecendo a presença. Exalando o cheiro de Cristo ali no meio daquele povo. Para que aquele povo fosse compungido a servir a Deus. Não tem como viver o Evangelho da forma como nós temos vivido nos últimos dias. Não tem como. O Espírito Santo de Deus tem alertado a noiva em relação ao comportamento, à prontidão e o serviço. Mas muitos de nós têm andado na mesmice do dia a dia, levados pelo tempo, conduzidos pelas circunstâncias. E não é isso que o nosso Senhor requer das nossas vidas. Porque servir a Deus, a palavra nos diz que não é fácil. Mas para aquele que é constante, aquele que busca, a porta vai se abrir. É só a gente bater. Ele é um Deus disponível para nos capacitar. Ele é um Deus disponível para olhar para nós e ver as nossas fraquezas, ao ponto de saber aonde nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós só temos que nos achegar a Ele. Nós só temos que nos achegar a Ele. Então, desenvolver esse caráter de eleito de Deus, leva tempo, leva dedicação e leva renúncia. Não tem como ser caracterizado sem passar por esse processo. Não tem como. Então, se eu não dedicar esse tempo para desenvolver o meu caráter e ter um relacionamento real com Jesus, eu vou ser só aquele que frequenta a igreja ou que frequenta um seminário, mas não tem qualificação nenhuma. Eu vou ser aquele que tem boa oratória, mas não é qualificado a. Eu vou ser aquele voluntário que está em tudo, que faz tudo, mas que não tem nenhuma qualificação para poder falar genuinamente do amor de Deus. Não é só o fazer, é ter a presença para ser direcionado a fazer. Porque assim nós seremos mais assertivos, nós aproveitaremos mais as oportunidades. E é isso que Tito está fazendo ali. Foi confiado a ele uma missão. Paulo sabia que não seria fácil, mas a convivência com Tito fez ele olhar e ver que esse menino tinha autoridade e ousadia suficiente para não olhar para os problemas e muito menos para aqueles que se levantariam e se levantaram contra o Evangelho. Havia nele força. Havia nele a sujeição ao Espírito Santo de Deus para ser condicionado e direcionado no que fazer. Não bastava só as exortações que veio pela carta de Paulo a ele. Ele precisava ter o norteador com ele, porque senão não haveria efeito no fundamento daquela igreja. E ele tinha.
E ele tinha. E nós precisamos também dessa presença do norteador. O Espírito geme com gemidos inexprimíveis, porque a noiva do Cordeiro se encontra desprovida muitas das vezes da presença, do essencial para servir. E nós não podemos ser assim, não tem comunhão sendo dessa forma. A comunhão, ela vem pelo fazer diário, pela busca diária. Então, o que qualifica um homem para a liderança espiritual não é só o caráter piedoso, é ter o caráter piedoso moldado pela palavra de Deus e pela presença do Espírito Santo. É isso que molda. É isso que nos molda, é isso que nos qualifica para servirmos no reino dos céus. E não tem como, igreja, a gente ficar da forma como a gente está. Tem uma ordem, tem uma missão. Aqui a de Tito foi estabelecer a estrutura organizacional da igreja, diferenciando a função de cada um para que o reino de Cristo prosperasse na cidade de Creta. Mas para nós também tem a missão do ID. Ela não pode só estar na vida da pastora Marli, ou dos pastores da casa, das lideranças da casa. O ID é uma convocação para todos nós, é uma missão dada para todos nós. E não tem como fazer o ID do Senhor, se a presença do Espírito Santo de Deus não for conosco. Nós vemos Paulo nas suas viagens. Tudo estava condicionado ao que o Espírito Santo dizia a ele para fazer. Ele não saía simplesmente, vou ali pregar a palavra. Ele era enviado para pregar a palavra, por isso que surtiu efeito, e tantas igrejas foram fundadas por ele. Porque o norteador levava ele aonde precisava. Então nós vemos na vida dele, de Tito, a característica de ter um espírito voluntário no fazer, no querer fazer pelo reino. Não tem como ser condicionado se você não falar como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem como. Isso não pode ser da boca para fora. Não tem como ter essa característica de eleito da boca para fora, não tem como. Era isso que a igreja de Creta fazia. Eles conheciam um pouco do Evangelho, mas o Evangelho estava da boca para fora, porque as ações dessa igreja diziam, mostravam que não havia o Evangelho dentro deles. Por isso Paulo levanta Tito para poder estabelecer a igreja caracterizada como eleitos dos céus. E nós precisamos repensar as nossas vidas. E Paulo vai dizer assim, que nós temos que nos submeter à disciplina da graça. Olha o que o mestre fez enquanto ele esteve em nosso meio. Ele esteve o tempo todo direcionado pelo Pai, porque em tudo ele perguntava ao Pai. Em tudo, em todo o tempo que a gente lê os evangelhos, nós vemos um Jesus que orava, um Jesus que buscava do Pai o direcionamento, até para curar. Ele elevava os olhos aos céus, ao Pai. Então, a disciplina da graça é olhar para o exemplo de Jesus e nos posicionarmos mais e melhor, condicionados a essa disciplina da graça. Jesus nos ensina pelo exemplo. Jesus nos encoraja quando ele não teve medo diante de tantos opositores. Jesus nos corrige, nos ensinando a nos posicionar da forma correta. E ele nos disciplina.
Sabe por quê? Porque o preço pago na cruz foi um preço de amor por mim e por você. Então Ele nos ama incondicionalmente. E Ele veio a primeira vez para salvar a alma do homem. E Ele virá uma segunda vez para ressuscitar o corpo. Então nós temos que meditar em como nós temos andado, o que nós temos feito. Será que nós estamos disponíveis como Tito nos servir? Será que nós estamos com o Evangelho dentro de nós, ao ponto dele nos lapidar diariamente e nos tornarmos exemplos genuínos do nome que nós carregamos? Isso é servir a Deus. Isso é ter comunhão com Deus. Isso é ser um crente disponível ao Senhor que nós servimos. Então eu vou falar para vocês nessa noite algumas dessas características que nós precisamos ter enquanto igreja de Deus. Paulo escreve essas características para nortear as ações de Tito naquele lugar. Então ele começa dizendo assim: eu fiz um apanhado de tudo, porque quando fala de anciãos, de anciãs, de jovens mulheres, de jovens, está falando do corpo de Cristo na sua totalidade. Não tem como dividir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo na sua totalidade. Era isso que Paulo estava fazendo. Então, o que estava direcionado a um servia para o outro. E o que estava direcionado ao outro servia para o outro também. Então eu fiz um apanhado geral de todas essas características que nós, enquanto servos do Deus vivo, precisamos ter nas nossas vidas. E eu começo dizendo assim, que foi o que Paulo escreveu: nós temos que ter um comportamento irrepreensível. Nós temos que crer. Nós temos que viver sem dissolução. O corpo de Cristo não pode estar dissolvido, porque um corpo dissolvido é mais sujeito às intempéries do inimigo. Nós somos dispenseiros da graça de Deus. Você já imaginou? Aonde você for, você é dispenseiro dessa graça, desse amor que nós não merecemos, mas que Ele nos chamou para dispensar sobre a vida do outro. Nós temos que ter uma vida sem subordinação. Nós temos que viver uma vida plena, sem arrogância, sem querer ser mais, mas nos sujeitar mais para crescimento espiritual. Nós temos que viver uma vida sem cobiça, porque o que é do outro, a minha porção o Senhor tem reservada para mim. Nós temos que exercer a hospitalidade enquanto igreja. E eu falo, a hospitalidade não é só de você receber na sua casa, é de você estar disponível para estender as tuas mãos e ajudar o irmão quando ele necessitar. É você estar atento ao que os olhos ou a boca dele não diz, mas que você, pela percepção da presença do Espírito Santo, se torna capaz de discernir para estender as mãos de forma mais assertiva. E Paulo vai dizer que nós temos que ser amigo do bem. Nós temos que ser sóbrios, justos, piedosos. E ele vai ainda mais profundo, dizendo que a igreja tem que ter, cada um tem que ter o domínio próprio, para não agir no calor do momento, mas para ser direcionado a. E outra coisa que ele vai dizer, que é de suma importância para a igreja, é ser apegado à palavra fiel. Aqui Paulo está nos exortando a conviver diariamente com a palavra de Deus. É ela que nos dá essa característica, é ela que nos dá a força diária, porque cada vez que a gente abre o livro da vida, nós recebemos vida.
Porque a palavra de Deus, ela fala isso, ela é viva, santa e eficaz. Ela surte efeito para aquilo que ela foi enviada. Então, todos os dias, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós recebemos mais vida, vigor para o nosso dia a dia. E ele diz assim, que nós temos que ser temperantes, respeitáveis. Nós temos que lembrar que não é só os olhos do mundo que estão sobre a igreja. Nós temos um adversário que não dorme nem dormita e que o tempo todo ele tenta descobrir aonde estão as nossas fraquezas. Então a gente tem que ter essa vestimenta diária de Deus nas nossas vidas. Nós temos que ser sadios na fé, no amor e na constância. Não tem como hoje eu ser assim, amanhã não ser e ser diferente, ou ser levado pelas circunstâncias, ser levado pelas aflições diárias. Não tem como. Nós temos que ser constantes na presença. Isso mostra para Deus a nossa fé em saber que tudo é passageiro. Aquele que crê, ele vive o que Deus tem para a vida dele. Ele não fica sem cumprimento daquilo que Deus tem para mim e para você. E ele diz assim que nós temos que ser mestres do bem. Em todas as coisas nós devemos ser criteriosos nas nossas decisões e nas nossas tomadas de conduta. E ele vai dizer assim: torna-te padrão de boas obras, íntegro, reverente, com uma linguagem sadia. É isso que a palavra de Deus vai dizer para mim e para você nesta noite. E como eu li aqui no início, nós temos que nos ornar em todas as coisas. E Paulo escreve que o ornamento só vem com a doutrina de Deus. Então nós somos a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro não pode andar desprovida desse ornamento que a palavra de Deus traz sobre as nossas vidas. E esse ornamento é que vai nos distinguir no mundo. É esse ornamento que vai trazer a diferenciação que a igreja precisa. E eu vou ler aqui para finalizar. O que Paulo escreveu ainda no livro de Tito. Não precisa acompanhar não, que eu só vou ler. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Presta atenção. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Se você tiver prestado atenção no que foi lido, o Senhor veio para que a gente se transformasse nesse povo, condicionado à vontade dEle. Um povo disponível, chamado de exclusivamente seu. Olha que amor grandioso. O Senhor chama a mim, chama você de exclusivamente dEle.
E Ele veio para ser exemplo, para nos transformar nesse povo, exclusivamente dele, zeloso de boas obras. E eu pergunto para você e deixo para meditação de toda a igreja e para mim também. Será que nós temos vivido como exclusivamente dele? E será que nós temos sido esse povo zeloso de boas obras? Pensa um pouquinho e responda para si mesmo. Porque eu vou dizer que em minha vida tem faltado muito. Eu preciso fazer um concerto diário e me sujeitar diariamente para poder, a cada dia, passar por esse processo e não deixar nenhuma lacuna sem ser preenchida pela presença dele. Só assim eu vou me transformar nesse povo zeloso de boas obras, disponível no servir, disponível no serviço da casa do nosso Deus, apoiadores dos planos, dos projetos que são muitos. O Senhor tem levantado a vida dos nossos pastores como apoiadores zelosos da obra de Deus, e eles têm tentado nos condicionar a isso. E em 2026 tem muitos planos, muitos projetos que precisam de mim e de você, porque sozinhos eles não vão conseguir. Então medita nessa palavra e pensa em como tem sido o seu posicionamento na casa. Não se deixe na mesmice de ser um mero espectador, mas tenha um relacionamento, queira viver esse evangelho, queira ser lapidado, queira ter essa presença do Espírito Santo norteador na sua vida. E eu vou dizer para você que assim você vai ser mais assertivo em 2026. Assim você vai aproveitar mais as oportunidades que Ele tem para mim e para você, que são muitas, infinitas e grandiosas. Mas se eu não andar de prontidão, ou não fizer como Abacuque, subir para a torre de vigilância e ter esse alimento diário disponível, que ainda é disponível no nosso país, e a gente lançar a mão dele, nós não vamos conseguir. Nós vamos finalizar 2026 como nós finalizamos 2025, com pouco ou quase nenhuma obra, com pouco ou quase nenhum empenho na casa de Deus. E não é isso que o Pai quer. Ele quer um povo exclusivamente seu, diferenciado. Amém? Coloque-se no seu lugar nesta noite. Antes de passar o microfone para a pastora, eu gostaria de orar com a igreja.